Como eu disse, a gente vai estar lendo o livro de Tiago, né, capítulo 4, versículo 8. O geral conseguiu abrir aí? Abriu. Show. Então, diz assim. Eita, calma, abri errado. Acontece. Agora sim. Diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Eu vou ler mais uma vez. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. E, cara, vocês... não está aparecendo, né? Agora tá. Como vocês podem ver, assim, o título dessa pregação é Perto, Mais Distante. Um pouco contraditório, né? Mas eu queria dar início, assim, contando uma experiência, numa situação que aconteceu, acho que foi no ano passado, assim. Para quem não sabe, eu gosto muito de futebol e sou tricolor, e tenho orgulho disso, tá? Antes que vocês me julguem, mas... Cara, em uma situação, eu fui no Maracanã assistir o jogo do Fluminense, fui eu e o Juninho. Aí, cara, eu não conheço muito o Rio, o Juninho também não conhecia. A gente foi, né? Foi com o carro dele. E a gente foi seguindo o GPS e tudo mais. A gente, chegava num lugar, tem que entrar à esquerda ou direita. Eu era o copiloto, né? Direita. Esquerda. Só que tinha vezes que, eu errava, né? Porque eu sou humano. E a gente chegava em alguns lugares e estava teoricamente perto, mas quando a gente errava ia ficando mais distante. A gente se aproximava de novo, errava outra vez, ficava mais distante. Mas a gente chegou, deu tudo certo, a gente assistiu o jogo. Mas, a cada momento parecia que a gente estava mais perto assim, de chegar no estádio, de conseguir assistir o jogo, que era o nosso objetivo. Cara, cada vez que a gente errava, a gente ficava mais distante. E uma comparação que eu queria trazer para essa noite é com a nossa vida com Jesus, né? Cada vez que a gente tá sentindo que está perto de Jesus, quando a gente sente assim que a gente está no ápice assim do nosso relacionamento com Ele e porventura a gente acaba caindo em algum pecado, parece que tudo desmorona, parece que tudo dá errado e a gente fica mais longe e parece também que tudo que a gente caminhou até determinado ponto foi jogado no lixo. Então, já com essa introdução feita, com essa comparação da gente buscar estar perto de Jesus, mas por conta do pecado, por conta de algumas coisas a gente acabar se distanciando, eu queria trazer já a primeira lição. Diz o seguinte: a vida com Deus é cheia de desafios. A vida com Deus é cheia de desafios. E você pode estar se perguntando, né? Quais desafios são esses? Eu pontuei alguns aqui. Um dos desafios pode ser as tentações que distraem a gente, sejam elas lícitas ou ilícitas. Posso citar aqui, sei lá, o celular que você está segurando agora, pode ser uma tentação lícita ou algo que você sabe que é errado e busca fazer, mas que te tira da presença de Deus, que te distancia de Deus. Um outro desafio que você pode encontrar também é, de repente, alguma situação difícil que você encara durante a semana, seja algo mais radical, como um falecimento de um parente, ou algo que não deixa de ser radical, mas comparado a isso é um pouco menos assim, não menos importante, mas vocês me entenderam, uma nota ruim, sabe? Às vezes afeta o nosso coração, afeta o meu coração, assim, isso me deixa muito para baixo, me tira a vontade de fazer as paradas do meu dia, assim, até eu assimilar tudo o que está acontecendo. Um outro desafio, de repente, pode ser você ser o único cristão da sua casa, sabe? Eu considero esse desafio, assim, como algo dobrado, porque às vezes quando você está passando por uma situação difícil, às vezes quando você precisa de uma ajuda, assim, precisa de uma palavra de incentivo, por não ter ninguém crente assim na sua casa, você acaba tendo mais dificuldade, sabe, em conseguir sair dessas situações difíceis. Por isso, a gente insiste em falar, né, que a vida em comunidade é importante, seja aqui na igreja, seja em casa. Mas, acredito que você tenha pensado em alguns desafios assim que você particularmente tem passado. Cada um assim tem seus pontos fracos, então acho que você consegue dizer melhor que eu.
Mas se a gente não tiver atento, cara, se a gente não tiver Jesus como nossa base, a gente vai ser facilmente enganado, assim, principalmente no tempo que a gente vive, né? Em que cada dia que passa, novas paradas surgem, assim, que tiram a nossa atenção, novas paradas surgem que afastam a nossa mente, assim, a nossa atenção, o nosso foco de Jesus. E a partir do momento que a gente se deixa levar por essas coisas, a partir do momento que a gente se deixa influenciar, cara, a gente passa a viver uma falsa liberdade. Sabe, a gente acha que, pô, tá muito maneiro o que eu estou fazendo, nunca me senti tão vivo como algumas pessoas dizem que eu já presenciei essa fala, mas não é isso, sabe? Jesus morreu na cruz para que a gente tivesse a verdadeira liberdade e isso não foi algo simples, mas tudo isso que a gente experimenta, que a gente vê, né, na verdade, aí no mundo, cara, é algo passageiro, é algo que no início pode parecer maneiro, mas depois não é, sabe? A gente, presencia um pouco disso na escola, na faculdade, com os amigos que a gente tá ao redor que ainda não conhece a Jesus, sabe? E com isso a gente precisa também surgir a urgência do nosso coração de estar pregando a palavra, sabe? Porque se a gente entende que isso é errado, se a gente entende que essas pessoas, estão dando passos largos assim para o inferno, sabe? A gente precisa entender que a nossa missão aqui na Terra é pregar o Evangelho, sabe? Mas não é esse o foco que eu queria trazer aqui, é a gente entender que, a gente não pode se deixar levar, sabe? Lógico, a gente tem que pregar o Evangelho sim, mas eu não queria me voltar totalmente para esse lado. Eu queria trazer aqui a gente entender que, o nosso foco precisa estar na palavra, sabe? O nosso foco precisa estar em Jesus, independente das coisas que sejam oferecidas lá fora, independente das coisas novas que surjam, independente das notícias assim que deixam o nosso coração ansioso, que deixam o nosso coração aflito, a nossa base precisa estar em Jesus. E, como eu disse, uma vez que a gente se deixa levar por essas coisas, a gente vive uma falsa liberdade, a gente vive uma vida longe da vontade de Deus, longe do que Ele tem pra gente. E resumindo, nosso tempo está sendo jogado fora, sabe? Porque se a gente levanta a nossa cabeça do travesseiro para seguir a nossa rotina, se a gente acorda para ir para a escola, se a gente acorda para ir para a faculdade, para fazer o que a gente tem que fazer, é porque Jesus ainda tem um propósito para a nossa vida, sabe? Então, se a gente consegue levantar e seguir o nosso dia, e mesmo assim a gente tem vivido no pecado, a gente tem vivido no erro, cara, a gente está jogando nosso tempo no lixo, sabe? Então, não é assim que a gente tem que viver. Uma vez que a palavra foi revelada a gente precisa viver de uma forma coerente, sabe? Uma forma que condiz com um verdadeiro cristão, porque a gente precisa também se preocupar com o testemunho, sabe? As pessoas, de repente, só vão conhecer o Evangelho a partir da nossa vida, sabe? Que tipo de cristão, que tipo de imagem de Jesus a gente está passando para as pessoas. Então, a gente precisa se preocupar com essas coisas. E, mais uma vez, se a gente estiver atento à nossa fé, como eu disse antes, a gente vive uma falsa liberdade, mas se a gente estiver atento, a nossa fé vai ser fortalecida, a gente vai viver de verdade assim o que Deus tem pra gente, a gente vai conhecer a vontade dEle, porque a gente está perto, sabe? A nossa vida passa a fazer sentido, a gente vai sair de uma vida morta, de uma vida muito focada assim na rotina, como eu já disse aqui algumas vezes, né? Daquela parada de, deito na minha cama, acordo no dia seguinte, vou para a escola, faço o que eu tenho que fazer, daqui a pouco estou deitando, segue no dia seguinte e tudo se repete. Então, cara, a partir do momento que a gente tem Jesus como nossa base, a partir do momento que a gente vive o verdadeiro evangelho, essas coisas se tornam alegria para a gente, sabe? Porque Jesus ainda tem algo para a gente, ainda tem uma missão, então a gente precisa enxergar isso com bons olhos, sabe? E um exemplo disso que eu vejo assim, desses testes que a gente passa, desses desafios que a gente enfrenta durante a vida cristã, cara, sobre Jó, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes, se eu não me engano. Cara, Jó passou por várias paradas bizarras assim, de perder filho, perder bens, porque ele era um homem muito rico. Ser acometido por doenças. Eu não imagino assim do que seria exatamente, mas pensa numa doença assim braba. E ele sofreu essas paradas, mas mesmo assim ele continuou firme com Jesus, sabe? Mesmo assim ele manteve Jesus como base assim, e que ele seria o sustento para essa fase que ele estava passando, que ele seria o sustento para que Jó passasse por todas as dificuldades, e assim foi, sabe? No final a gente vê
que Jó recuperou tudo que tinha, Jó melhorou na saúde, enfim, porque, poxa, ele conseguiu passar no teste, conseguiu passar na aprovação. E assim tem que ser com a nossa vida, sabe? Não é porque está difícil que a gente tem que parar, não é porque está difícil que a gente tem que desistir, mas o mais importante, a gente tem que entender que Jesus está com a gente, cara. Jesus está com a gente. E com Jesus nós somos mais fortes. Não é na força do próprio nosso braço que a gente vai conquistar alguma coisa. A gente pode até pensar que, pô, eu sou muito bom, passei nessa prova, estudei, o resultado foi aprovação. Pô, eu sou muito bom, eu fiz determinada coisa, ajudei determinada pessoa a passar por tal situação. Mas tudo de bom que a gente faz, cara, é por causa de Jesus, sabe? Então, a gente precisa lembrar que nesses desafios que a gente passa durante a nossa vida, Jesus está com a gente. E quais atitudes assim ajudam a gente a vencer esses desafios? Quais atitudes a gente pode adotar assim para que a gente consiga vencer essas paradas? Eu enumerei algumas coisas e o primeiro ponto que eu queria trazer é para que você ore ao acordar e, pô, que você ore também pelo seu dia, sabe? É algo muito importante assim, quando você já acorda conectado com Jesus, sabe? Quando você já acorda querendo trazer Jesus para o seu dia, não encaixar ele, sabe? Porque a partir do momento que eu fiz isso, eu entendi assim que desde o primeiro minuto que eu levantava a cabeça no meu travesseiro, eu estava entregando meu dia para Jesus, sabe? E se eu estava acordando era por causa dele, não era por minha causa. Então, a partir do momento que eu fiz isso, cara, eu passei a enxergar o momento que eu acordava cedo, o despertador que tocava alto na minha cabeça, ou às vezes quando eu acordava no despertador, minha mãe me chamando e desligando o ventilador e eu sentindo muito calor e era obrigado a levantar. E eu enxergava essas coisas com bons olhos, sabe? Porque, pô, nesse exemplo que eu acabei de citar, Jesus me deu mais um dia de vida, então é algo para eu ser grato. Um segundo ponto que eu queria trazer é ler a Bíblia. Eu não sei em que momento você lê a Bíblia, se você lê de manhã, se você lê à noite, enfim. Mas, cara, quando a gente lê a Bíblia, o nosso coração se anima, sabe? É como diz no livro de Lamentações, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Pô, como eu falei, o mundo está cada vez mais bizarro, sabe? A gente tem visto várias paradas ruins acontecendo. A gente teve um exemplo aí há um tempo, né, da pandemia, parecia que o mundo estava completamente perdido, tudo acabando, a gente não sabia o que era certo, o que era incerto, mas, poxa, essa parada já passou e a gente vê como tudo é passageiro, mas quando a gente se enche do que traz esperança para o nosso coração, quando a gente entende o que está na palavra, cara, o nosso coração é avivado, a gente passa a viver com alegria, sabe? A gente passa a ver, como eu disse no início, que Jesus está com a gente. Então, tudo que a gente passar, cara, tudo que a gente enfrentar com Jesus, pô, é lucro, sabe? E um terceiro ponto que eu queria trazer também, que a gente pode adotar para fugir dos desafios diários, é a gente fugir dos pequenos gatilhos, sabe? O que seriam esses pequenos gatilhos? Pô, como eu disse, você sabe o que é o seu ponto fraco, você sabe o que é mais difícil, o que é mais fácil para você vencer. Então, se determinada parada te induz a fazer o que é errado, pô, você já corta na raiz, sabe? Você já corta no início, para que não acarrete coisas piores na frente. Então, se por exemplo, pô, você gosta muito de ficar no celular, mas você sabe que o celular é uma tentação para você, cara, vai fazer outra coisa, sabe? Vai ver televisão, vai ler a Bíblia, que vai te acrescentar muito mais, vai estudar, que seja, mas, pô, tenta ficar longe do celular, sabe? Principalmente, ora por essa parada, porque o inimigo a todo momento fica rondando a gente, o inimigo a todo momento quer tirar a gente da presença de Jesus, mas quando a gente está forte, cara, quando o nosso devocional está em dia, quando a gente está firme com Ele, cara, essas paradas não abalam o nosso coração, essas paradas, pelo contrário, deixam a gente mais forte, porque a gente entende, pô, é por Jesus que eu estou resistindo isso, eu quero ver o meu Deus alegre, eu quero que a minha vida glorifique a Ele, então isso traz alegria para o nosso coração para continuar, sabe, acaba tendo um efeito reverso. E o último, mas não menos importante ponto que eu queria trazer também é a vida em comunidade. Como eu disse, às vezes você é o único cristão assim da sua casa e é um pouco difícil você se animar quando você está triste, mas, cara, quando a gente vem para a igreja, pô, é um pouco diferente, sabe? Porque a gente
tem quem anime a gente tem quem conheça a nossa fisionomia e vê que a gente está mal, sabe? A gente tem pessoas assim que querem ver o nosso bem, querem ajudar a gente. Não que em caso as pessoas não queiram ver o seu bem, me entendam, por favor. Mas, pô, as pessoas querem te ajudar de alguma forma, sabe? E a vida em comunidade é muito importante, cara. Ninguém foi feito para viver sozinho, sabe? Quando a gente vive sozinho, a gente acaba caindo, porque isso é uma armadilha do inimigo. Em nenhum momento Jesus falou que você tem que caminhar sozinho porque você não gosta de tal irmão, que você tem que caminhar sozinho porque você já brigou com fulano, com Beltrano. Não, cara, pelo contrário, a gente tem que sempre buscar reconciliação e continuar vivendo em comunidade. Por isso eu incentivo vocês mesmo a, se não tiver célula, tá procurando, se de repente você está vacilando em ir à célula por preguiça ou qualquer outro motivo que seja, cara, não troca esse momento por nada, sabe? Não troca esse momento por nada, porque é um momento que Jesus fala ao nosso coração, é mais um dos momentos que Jesus fala ao nosso coração. É um momento assim em que o que a gente fala abençoa o nosso irmão e o que o nosso irmão fala abençoa a gente. Às vezes, o que o nosso irmão vai falar é algo que a gente precisa ouvir para tratar o nosso coração, sabe? Então, é algo importante para a gente estar investindo nessa vida em comunidade. Então, cara, se você sabe que alguém está vacilando de repente em não ir à célula, se você sabe que alguém está distante, sabe, algum amigo seu, manda aquela mensagem, o que está acontecendo, você está bem, sabe, porque isso é importante, isso faz diferença. Então, eu dei alguns pontos aqui para ajudar vocês a vencerem esses desafios, mas como eu disse, cada um sabe a sua realidade, então pensa nessas coisas assim que eu falei, pelo menos me ajuda. Queria convidar vocês a adotarem esses pontos também. Uma segunda lição que eu queria trazer para essa noite é que em Jesus somos mais fortes. Em Jesus somos mais fortes. A gente viu que para vencer esses desafios diários, cara, a gente precisa de esforço, a gente precisa de dedicação, a gente precisa de atenção, precisa de foco, mas o mais importante que todas essas coisas que eu falei, a gente está alinhado com Jesus, sabe? Porque nada vem da força do nosso braço, nada vem da nossa força de vontade da gente querer realizar alguma ação, a gente querer realizar alguma coisa. A gente só consegue porque Jesus capacita a gente. Nada vem da força do nosso braço, nada vem do nosso mérito. Então, eu queria trazer um questionamento assim, para você pensar, refletir no seu coração a respeito da sua devocional. Como é que está a sua devocional? Como é que está esse momento assim que você busca com Deus? Como você tem levado a leitura da palavra, se você tem levado a sério, se você tem achado que é só mais um momento ali, que você chega, faz rapidinho, 5, 10 minutos que seja, e depois segue essa rotina. A gente precisa valorizar mais esse momento, cara. O momento da devocional é um momento em que Deus fala ao nosso coração. Então, se a gente quer que Ele ajude a gente em determinada coisa, se a gente quer que Ele faça parte da nossa vida por completo, como é que a gente banaliza esse momento, sabe? A gente quer falar, Deus, eu quero isso, Deus, me ajuda naquilo, Deus, eu quero passar em determinada prova, eu quero receber tal coisa, mas quando Ele quer falar o nosso coração, quando a gente tem ali um momento para ouvir o que Ele tem a dizer a gente não quer ouvir, sabe? A gente só quer falar, a gente só quer pedir, mas a gente também precisa ouvir o que é importante. Então, cara, às vezes, como eu fiz a relação no início, às vezes a gente pensa que está perto de Deus, porque, como é que está a sua devocional? Tá boa, eu tenho meu tempo, eu chego da escola, faço minha devocional ali, 5, 10 minutinhos, leio 10 versículos, leio um capítulo, que seja, e depois sigo o meu dia. Mas você já parou para pensar se esse momento tem sido um momento de qualidade ou só um momento que você faz para bater um ponto, um momento que você faz rapidinho ali para falar que fez devocional, para chegar no seu discipulado você falar que está tudo certo, chegar na célula você falar que está tudo certo. É algo que você precisa refletir. É algo que você precisa pensar no seu coração, é algo que você precisa analisar com cuidado, sabe? Porque, cara, quando eu estava trabalhando nesses pontos assim para trazer para cá, foi algo que eu vi que em alguns momentos eu estava fazendo uma devocional corrida, sabe? Em alguns momentos eu estava fazendo uma devocional de qualquer jeito e não estava entendendo que naquele momento Jesus ia falar no meu coração, naquele momento Jesus ia trabalhar alguns pontos que precisavam ser trabalhados, sabe?
estava achando que era só mais uma leitura, que era só mais uma devocional, mas a gente não tem que sentar e ter essa cabeça, a gente tem que pensar, é a devocional, é o momento em que Jesus vai falar comigo, então por isso eu paro tudo, seja o estudo, seja algo que eu tenho que fazer em casa, para ter esse momento. Lógico, você não vai largar tudo e parar, algumas coisas você tem que fazer sim, tipo, obedecer sua mãe, porque a obediência tardia é desobediência, mas se em um momento você está tendo que dividir suas obrigações com a devocional, é porque você não fez suas obrigações antes, né? Então tem que entender essa parada. Mas pensa nisso, cara. Eu peço mesmo que você trabalhe isso no seu coração e se pergunte se a sua devocional tem sido um momento de qualidade, se a sua devocional tem sido um momento em que você realmente tem parado para ouvir o que Deus tem falado ao seu coração. E se sua devocional estiver boa, né, eu trouxe o lado da devocional ruim, mas se sua devocional estiver boa, ainda assim tenta melhorar, porque, cara, aquele que pensa está de pé, cuidado para que não caia, sabe? Quando a gente acha que a nossa devocional está boa, tá tudo certo, ele está falando aí de devocional, eu chego, faço minha devocional, tudo certo. Quando a gente cai nesse engano, cara, é aí que a gente vai diminuindo a frequência, vai diminuindo, quando a gente vê nossa devocional já está ruim, sabe? Então, nunca vai ter um ápice assim que a gente chega, minha devocional já está excelente e está tudo certo, sabe? Minha devocional já está boa, está tudo certo. E pensando nesse ponto assim da devocional boa, tem algo que minha mãe sempre tinha algo, né? Agora não fala mais, mas tinha algo que minha mãe sempre falava para mim quando eu estudava, né? Eu estudava, fazia a prova. E sempre que eu chegava em casa, minha mãe falava, pô, como é que foi a prova, não sei o quê. Eu falava, pô, foi boa. Às vezes eu tinha uma dificuldade, mas a prova sempre era boa. Aí minha mãe era boa, ótima ou excelente, sabe? Porque tem uma diferença do boa para o ótima e para o excelente. Então a gente precisa ter essa mentalidade para devocional, sabe? Uma devocional boa é ok, sabe? Uma devocional ótima, pô, é melhor que boa, sabe? Uma devocional excelente é perfeito. E a gente tem como aumentar mais que o excelente, mas minha mãe só falava até o excelente, então eu trouxe o excelente aqui. Mas, cara, busca sempre estar melhorando essa devocional, busca sempre estar trabalhando isso com Deus, pede a Ele ajuda mesmo para que você possa conseguir isso. Eu confesso assim que eu tenho uma dificuldade muito grande com leitura, porque eu sou um pouco preguiçoso. E as minhas orações diariamente assim têm sido a respeito disso, sabe? Que Ele possa estar me ajudando a ler, que a cada dia eu possa estar lendo mais, não só lendo, mas entendendo assim o que Ele quer falar comigo, porque a partir do momento que a leitura se torna algo agradável, sabe, a gente não vai ficar olhando no horário, pô, já se passaram 5 minutos, já está bom, já se passaram tantos capítulos, tantos versículos, já está bom. A gente só quer ler, e assim vai. E, cara, assim como no início, né, eu e o Juninho, a gente estava se guiando por GPS para estar chegando lá no Maracanã, no lugar que a gente queria chegar. Cara, Jesus é o nosso GPS. Cara, Jesus é o Deus assim que se a gente guiar, a gente vai chegar na vida eterna com êxito, sabe? Se a gente seguir os caminhos de Jesus, cara, a gente vai conseguir, não por nosso próprio mérito, mas, pô, no dia do juízo final a gente vai chegar assim, face a face com Deus e, pô, a gente vai não conseguir ser salvo mais uma vez, não é pelo nosso próprio mérito, mas a gente vai para o céu, sabe? Jesus é aquele que traz a vida verdadeira para a gente, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como diz a palavra. E, pô, usei esse exemplo do GPS, né? Ele não é aquele GPS que leva a gente para um lugar perigoso, não é aquele GPS que leva a gente para o lugar errado. Jesus é aquele que leva a gente para um único caminho, Jesus é aquele que leva a gente para a única verdade, e Jesus é a vida. Jesus é o único que a gente precisa, sabe? Como eu disse no início da pregação, existem várias coisas que chamam a nossa atenção, várias coisas que distraem o nosso coração, mas só Jesus é suficiente para a gente, só Jesus é aquele que a gente consegue viver e se satisfazer por completo. E eu enumerei aqui, né? A gente depender e confiar em Deus. Em segundo, a gente ter o foco, a perseverança. Mas a gente precisa ter a motivação, né? Como diz em João 16:33, da gente ter coragem, porque Ele venceu o mundo, sabe? Então,
nós somos mais que vencedores. Então, isso precisa ser motivação para o nosso coração, para a gente seguir essa vida difícil, para a gente seguir com alegria, para a gente seguir com ânimo, sabe? Porque, pô, a gente conhece o Evangelho, a gente conhece a Palavra, então a gente precisa viver com alegria independente de qualquer coisa, sabe? Eu sei que, às vezes, as coisas que acontecem na nossa vida não são simples, sabe? Às vezes é difícil, como eu disse, às vezes algumas coisas afetam o nosso coração e a gente demora algum tempo para assimilar o que aconteceu, mas Jesus é capaz de trazer conforto para o nosso coração, Jesus é capaz de trazer o consolo necessário que a gente precisa e seguir a vida. Que a gente possa chegar no final assim da nossa vida e dizer as palavras que estão no livro de 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Aí eu queria pedir que você abrisse rapidinho, só para ler, cara, porque essa é uma parada muito importante. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Eu sei que é um pouco atípico fazer isso, né, no meio da pregação, pedir para parar e ler, mas é algo importante para a gente considerar. Aí quando abrir, alguém pode fazer só um sinal de ok para eu dar prosseguimento. Show. Então, diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Cara, olha que parada maneira, sabe? Olha que parada maneira. Eu não sei vocês, mas isso enche o meu coração assim de alegria, sabe? Porque Jesus garante que todos aqueles que estiverem com Ele, cara, vão poder usufruir disso que eu acabei de ler, sabe? Isso é algo que precisa encher o nosso coração de motivação. Isso é algo que precisa trazer a noção de que o pecado é ruim, sabe? Que o pecado não é só algo maneiro, vou fazer essa tal parada porque, pô, eu gosto, porque vai trazer satisfação para mim. Não, cara, a gente não pode negociar a palavra de Deus, a gente não pode negociar o nosso relacionamento com Deus por nada nesse mundo, cara, por nada nesse mundo. Porque a vinda dele está próxima, sabe? A vinda dele está próxima. E todo o relacionamento que a gente vem construindo com Ele, tudo aquilo que a gente vem buscando para melhorar, sabe? A gente não pode trocar por um simples momento, a gente não pode trocar por algo passageiro. Então, que essas palavras que eu acabei de ler aqui na Bíblia, que essas coisas que Jesus garante para a gente, cara, possam encher o seu coração de alegria, possam encher o seu coração de motivação, porque a vinda dele está próxima. A gente não pode banalizar essas coisas, achar, eu sou muito jovem, Jesus demorou muito, está demorando muito, então vou ter uma vida muito longa pela frente. Cara, Jesus pode voltar antes da gente terminar esse culto, sabe? Jesus pode voltar a qualquer momento. Então a gente precisa ter o temor necessário no coração, cara, e, viver uma vida de verdade com Jesus, sabe? Porque, como eu disse também, Ele se entregou na cruz para que a gente pudesse viver uma verdadeira liberdade, sabe? Não foi algo simples, não foi algo simples. Imagina você numa cruz, tendo as mãos, os pés furados, a coroa de espinhos, você apanhando, carregando a cruz pesada, sabe? Cara, são paradas bizarras assim, que nenhum ser humano deveria passar, mas Jesus passou por amor à nossa vida, sabe? Então, que você possa considerar essas coisas quando você é tentado, que você possa considerar essas coisas quando você chegar em casa e pensar, de repente, estou muito cansado, amanhã eu leio a Bíblia. Não, cara, não é amanhã, não é daqui a pouco, é agora, sabe? Porque Jesus merece, Jesus, Ele é o dono da nossa vida, Jesus é o merecedor de todo o nosso louvor, de toda a nossa força, todo o nosso entendimento, então a gente precisa fazer essas paradas para alegrarem o coração dele, sabe? E dito tudo isso, eu queria trazer algumas aplicações. A primeira aplicação: se está difícil, clame a Jesus. Se está difícil, clame a Jesus. Às vezes a gente pensa que por estar vindo à igreja toda sexta, todo sábado, todo domingo, por estar indo à célula, por estar no meio da galera que é crente de verdade, sabe? A gente às vezes acha que está firme com Jesus, mas nem sempre é assim.
Eu dei alguns exemplos no início da gente estar fazendo devocional rapidinho, da gente estar fazendo tudo assim do que um cristão faria, mas na verdade a gente está com o coração distraído, sabe? A gente tem vivido meio que uma vida dupla, sabe? A gente vem aqui na igreja, ora, levanta a mão, faz isso, faz aquilo, mas quando a gente está na nossa casa, no momento em que as coisas apertam, assim, no momento que a gente é tentado, a gente acaba cedendo. Então, às vezes a gente pensa que está perto, mas na verdade está longe, sabe? Você precisa ponderar essas paradas no seu coração, eu trago para a minha vida também. Se nesse momento, se hoje, agora, você se considera perto de Jesus ou distante, sabe? E se você se considera distante, o que está faltando para mudar? O que está faltando assim para você se voltar por completo para Jesus? Para quem é mais próximo assim de mim ou sei lá da minha célula, eu compartilhei algumas semanas atrás essa dificuldade que eu estava, sabe, de fazer devocional, essa dificuldade de me relacionar com Jesus, porque eu estava vivendo uma vida muito, sei lá, não, a palavra certa não é largada, mas estava muito envolvido na minha rotina e estava deixando Jesus para trás, e realmente eu não estava perto dele, mas estava vindo à igreja, estava servindo, estava indo à célula, estava fazendo tudo o que a gente deveria fazer como cristão, né? E eu estava caindo nesse engano de achar que estava tudo certo, mas na verdade não estava, sabe? Meu coração estava triste, o meu coração estava angustiado, porque eu não estava vivendo na alegria que Jesus proporciona para a gente, sabe? Eu não estava vivendo essa liberdade que Ele traz para a gente de verdade. Então, foi nesse momento que eu percebi que a ficha caiu, que eu, sentei no momento da devocional, eu pedi para que Jesus tranquilizasse meu coração, que Jesus trouxesse entendimento, para que Ele trouxesse clareza assim para mim, para que eu pudesse estar me afastando dessas coisas e corrigindo as paradas que pudessem ser corrigidas. E eu não vou falar aqui para vocês que tudo isso já foi tratado por completo, mas, hoje eu já consigo fazer a minha devocional com alegria. Hoje eu já consigo ficar muito mais animado assim quando é o dia da célula. Eu já consigo ficar animado quando é dia de up. Eu já consigo ficar animado para chegar uma hora mais cedo e frequentar a reunião de oração. Eu já consigo ficar animado para servir com mais alegria, sabe? Não chegar aqui, mais uma sexta-feira eu vou servir, sabe? Jesus vai trabalhando essas coisas no nosso coração durante o dia. Então, para isso, durante os dias. Então, para isso, a gente precisa estar lendo a nossa devocional. A gente precisa estar se enchendo realmente daquilo que traz esperança, sabe? Porque a gente não é tratado de um dia para o outro. A gente não é tratado, Jesus, transforma meu coração agora. E sou transformado, sabe? Ele é capaz de fazer? É capaz. Mas a transformação é algo que demanda tempo, sabe? E a gente precisa querer também. Então, se tiver difícil, clama a Jesus. Se você está passando por alguma dificuldade em relação a essas coisas que eu falei, cara, o único que pode resolver essa situação por completo é Jesus. Eu, por muito tempo, demorei a entender que só Jesus seria capaz de solucionar esse problema. E fui arrastando isso durante muito tempo, sabe? Eu fui sofrendo, fui me machucando com algumas situações, porque estava tentando resolver pelo meu próprio braço. Mas a partir do momento que eu entendi que só Jesus era capaz de trazer a paz para o meu coração, a partir do momento que eu entendi que Jesus era capaz de retirar o meu fardo por completo e tornar algo mais leve, sabe? As paradas foram fluindo naturalmente, Ele foi tratando meu coração. Eu me permiti ser tratado mesmo, sabe? Então, se tiver difícil, cara, clama a Jesus, de verdade, sabe? A gente precisa reconhecer isso e clamar por ajuda, porque, como eu já disse algumas vezes, não é pelo nosso próprio mérito. Não se trata da gente fazer alguma coisa para melhorar, mas é Jesus que é capaz de fazer isso, sabe? É Jesus, só por Ele. Ele sempre vai querer a gente por perto, sabe? Não existe aquela parada de, pequei, estou distante, Ele não me quer mais, agora eu sou rejeitado, estou largado pela minha própria sorte. Não existe essa parada, sabe? Se a gente pecou, é mais um motivo para a gente se voltar para Ele, sabe? Não se afastar. A gente precisa entender, assim, que só com Jesus a gente consegue dar meia volta e ir para o caminho certo, sabe? Só com Jesus que a gente vai conseguir viver a vida que Ele realmente quer que a gente viva, sabe? Então, se tiver difícil, cara, clama a Jesus. Se tiver difícil,
clama a Jesus. Só Ele pode resolver os seus problemas. E uma segunda e última aplicação: busque na palavra como ser um verdadeiro cristão. Busque na palavra como ser um verdadeiro cristão. Eu já disse em algumas pregações assim anteriores que a Bíblia, cara, é o verdadeiro manual do cristão, sabe? Tudo que está na Bíblia é a forma como a gente tem que viver. Se você está com dúvida em algum ponto assim sobre algo, cara, lê a sua Bíblia, sabe? Com certeza, assim, 90% dos seus questionamentos vão ser resolvidos na Bíblia. Algumas coisas, assim, a gente não vai entender, mas para isso, tem Clóvis ali que pode tirar sua dúvida, tem seu líder de célula, enfim. Cara, a Bíblia, tá tudo ali que a gente precisa fazer, sabe? Para que Jesus se agrade do nosso modo de vida, para que a gente consiga viver tudo que foi falado aqui já nessa noite, viver essa alegria que Ele quer que a gente viva. Então, a gente precisa dar valor para esse momento, sabe? Quando a gente lê os livros, assim, a gente vê vários exemplos de heróis da fé, assim, que animam o nosso coração. A gente vê várias paradas maneiras, vários exemplos de vida que a gente pode tomar como referência. E, além de Jesus, né, que já seria o suficiente para a gente tem vários outros exemplos de vidas dedicadas a Deus, sabe? Uma coisa que eu não vou lembrar agora, mas alguém falou a respeito disso, né, sobre Moisés, né, que Moisés, ele tinha uma dificuldade na fala, e Moisés, ele, não era a melhor pessoa, né, ele não se considerava a melhor pessoa para estar conduzindo o povo, né, trazendo a libertação para o povo, mas Deus capacitou Moisés, sabe? Deus capacitou, deu todos os meios para que isso pudesse ser feito, sabe? Olha que parada maneira, sabe? Moisés tinha um relacionamento muito íntimo assim com Jesus e ele conseguiu experimentar várias paradas maneiras porque, cara, ele era de verdade amigo de Jesus. Então, convido você mesmo a estar buscando isso, sabe? Ser um verdadeiro amigo de Jesus, nesse exemplo de Moisés que eu dei. Mas tem várias outras paradas assim que você pode ler e estar se inspirando para seguir o seu dia, sabe? E desses heróis da fé que eu citei, o exemplo de Moisés e tudo mais, eles eram pessoas como nós, sabe? Seres humanos, carne, osso. Mas o diferencial é a intimidade com Deus, sabe? Quando a gente está firme com Jesus, quando a gente está íntimo de Jesus, cara, a gente experimenta o extraordinário. A gente experimenta, assim, tudo que Ele tem para a gente viver do melhor, sabe? Então a gente precisa se animar com isso e desejar viver. A gente precisa desejar a Deus diariamente, sabe? Como eu disse, a gente nunca vai chegar num ponto, assim, de que, já conheci a Deus o suficiente, então tá bom. Não, cara, todos os dias é dia de conhecer a Deus. As vidas verdadeiramente impactadas assim por Ele, cara, vivem o extraordinário. As vidas que vivem com Jesus, íntimo, assim, vivem o extraordinário, vivem novidade de vida. Você consegue perceber que tem vivido essa novidade de vida, que você tem vivido o extraordinário, ou você tem ficado só acomodado, de repente, com a sua devocional razoável, com a sua devocional, às vezes, meia boca, como eu dei o exemplo da minha, que estava um tempo atrás. Sabe, a gente tem muito para viver ainda com Jesus. Como eu disse, a gente é jovem, talvez a gente tenha muito tempo pela frente, talvez não, mas, cara, a gente precisa usar a nossa juventude para a honra e glória de Deus, sabe? A gente precisa usar o nosso vigor mesmo para que novas pessoas conheçam Jesus. A gente precisa usar a nossa alegria, a nossa energia para glorificar o nome de Jesus, porque, cara, a gente teve o privilégio assim de conhecer Jesus mais novos, sabe? Eu conheço algumas pessoas assim um pouco mais velhas que se arrependem de não ter conhecido Jesus antes, sabe? De verem como todo o tempo que elas viveram longe de Jesus foi tempo perdido, sabe? Então, se a gente teve o privilégio de conhecer Jesus jovens assim, cara, a gente precisa fazer por onde, sabe? A gente precisa dar valor a isso e viver uma vida de um verdadeiro cristão. Então, eu espero assim que, tudo que foi falado nessa noite tenha ficado gravado no seu coração, sabe? Eu espero que você pondere a respeito de tudo que foi falado, pondere a respeito do seu relacionamento com Jesus, sabe? Porque, isso não é brincadeira, sabe? A gente não pode brincar de ser cristão, porque a palavra de Deus é uma coisa séria, sabe? A palavra de Deus
é uma coisa séria, a gente precisa ter o temor necessário diante dela. Então, que você possa viver essa novidade de vida, que você possa viver esse extraordinário que Jesus deseja mesmo que a gente viva. Amém? Jesus, muito obrigado pelo seu sacrifício, muito obrigado porque a partir dele o Senhor dá um novo sentido para a nossa vida. Muito obrigado porque a gente não está largado às nossas próprias ações. Muito obrigado porque você se importa com a nossa vida, Pai. Que tudo que a gente deseja mudar assim, no nosso coração, o Senhor traga urgência para isso, que a gente mude a partir de agora, Jesus. Que a gente não espere para consertar, mas que seja nesse momento, Pai, que a gente saia daqui com esse desejo de mudança, que a gente queira te glorificar com tudo que a gente é, com tudo que a gente tem, e que os nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor, possam conhecer o seu nome a partir da nossa vida, Jesus, que as pessoas que estão ao nosso redor possam se encher da sua presença e que elas possam entender o real sentido do seu sacrifício, Jesus. Que a nossa vida possa glorificar você dia após dia e que a gente não se acomode mesmo em como está o nosso relacionamento, que a gente busque sempre mais e mais e mais na sua presença, Jesus. Esse é o nosso desejo. Então, esse que eu oro, Pai. Amém.